nesta semana, um assunto ganhou destaque nos sites e redes sociais: os casos de hepatite A no Vidigal. A cidade não enfrenta um surto da doença e hoje aqui no Papo Carioca você vai tirar todas as suas dúvidas sobre os sintomas e prevenção. Estamos ao vivo da Prefeitura do Rio e este é o assunto de hoje do Papo Carioca. Boa noite, sejam bem-vindos nossos convidados. Hoje aqui comigo eu tenho a Superintendente de Vigilância em Saúde, Cristina Lemos, e o Superintendente de Educação e Inovação da Vigilância Sanitária, Flávio Graça. Eles estão aqui também para responder as suas perguntas. Participe, envie aqui nos comentários do Facebook ou mande uma mensagem de texto, áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp. 992538538. Você também pode participar usando a hashtag Papo Carioca. E para começar, nós vamos acompanhar o trabalho de coleta de amostras e orientações aos moradores lá no Vidigal. Vamos conferir? Agora a gente vai verificar o cloro e pH nessa mina aqui, é uma água natural que eles pegam aqui nessas pedras. Utilizo ali só para lavagem de pés e tudo mais, mas de repente pode ter se alguém está consumindo essa água, vamos verificar, pegar uma amostra dela para dar para o laboratório também. Como a gente já previa, 0 porque é uma água que não é tratada, uma água, uma fonte natural. Quando a amostra chegar no laboratório, nós vamos analisar a água de acordo com os padrões microbiológicos e físico-químicos dessa água, para avaliar se ela está potável, apta para ser consumida pela população. Comunitário, tanto para os motoboys, quanto também para as crianças, pessoas que passam aqui, tomam essa água. Coletamos direto do filtro e também direto da água da SEDAI que fica atrás. Então nós estamos levando essas amostras para o Laboratório da Vigilância Sanitária. Cristina, eu começo com você já. Na minha cabeça eu falei que a cidade não enfrenta o surto da doença e eu gostaria que você reforçasse e esclarecesse a toda a população sobre essa situação. Não, com certeza, acho que é muito importante a gente esclarecer isso. Casos de hepatite A acontecem durante todo o ano na cidade, mas são casos isolados. A gente não tem na cidade do Rio de Janeiro, né, como um todo, um surto de hepatite A. Então, que fique bem claro isso. O surto está acontecendo localizado no bairro do Vidigal, está restrito àquela localidade e no restante da cidade a gente não tem surto. A gente já teve alguns outros poucos casos isolados em outros bairros, mas nada configurando surto no restante da cidade. E aí seria interessante também explicar o que é a doença, né? O que é a hepatite. É importante isso também, porque existem outros tipos de hepatite, né? A gente está falando de hepatite A, que é aquela que tem transmissão principalmente por meio de águas e alimentos contaminados, né?
como tecnicamente a gente diz que é fecal-oral, uma transmissão fecal-oral, ou seja, a pessoa doente, ela elimina nas fezes o vírus da doença e aí ela pode contaminar o meio ambiente, a rede de água, né? E aí começar então a transmissão de uma forma mais intensa e sustentada, que é o que acontece normalmente nos surtos. Então, de novo, é transmissão através, principalmente, de água e alimentos contaminados. E aí eu já passo aqui direto para o Flávio para explicar o papel da vigilância sanitária nesses casos. Então, a vigilância sanitária, ela tem a principal missão, né, de proteger a saúde da população através da prevenção de riscos causados principalmente por problemas higiênicos sanitários. Como a Cristina falou, a higiene, né, de alimentos e a boa condição da água são fundamentais para a profilaxia da hepatite. E isso é um dos grandes papéis da vigilância sanitária. É importante o papel da vigilância sanitária fiscalizar, inspecionar, licenciar estabelecimentos ou qualquer outro estabelecimento que produza alimentos, que venda alimentos e serviços para a população. Dá um exemplo para a gente. Pois é, locais onde um número de pessoas, às vezes pequeno, produz alimentos e manipula alimentos para um elevado número de pessoas, é um potencial risco, como, por exemplo, escolas, creches, restaurantes, até mesmo presídios, organizações militares, quartéis, são potenciais riscos de transmissão. Então, essas pessoas, as pessoas que trabalham nesses locais, elas precisam ser treinadas, capacitadas quanto às boas práticas de higiene na manipulação de alimentos, justamente para evitar a transmissão não só da hepatite, como outras enfermidades. Pois é, várias dúvidas surgindo, interação chegando, e a gente também tem dúvida das ruas, é hora do Fala Carioca. Qual o sintoma da hepatite A? Como prevenir para não pegar essa doença, porque é uma doença muito grave, muita gente não sabe, mas a gente quer estar por dentro sobre o assunto que é importante para a nossa saúde. Vamos lá, Então, é uma doença que a gente tem que ter cuidado sim, né? Mas a grande maioria dos casos, diria que mais de 90% dos casos, a doença cursa muito tranquilamente, sem maiores intercorrências. A gente costuma dizer uma doença autolimitada, ou seja, a pessoa fica boa sem nenhuma intervenção, não tem um medicamento específico para hepatite, que a gente pode fazer medicamento para o sintoma, né, para dor, para febre, para náusea, mas a grande maioria não cursa com grande gravidade, né? Então, a pessoa pode ter febre, né, mas aqueles sintomas que a gente sempre ouve falar que são da hepatite, né, pode ficar com a pele amarelada, os olhos amarelados, a urina muito escura, né, a gente diz que é cor de refrigerante, as fezes, ao contrário, ficam claras, ficam esbranquiçadas. Esses são os principais. Pode dar um certo mal-estar, pode, né, uma moleza, a pessoa fica pode ficar prostrada, mas a grande maioria, isso para a gente é um desafio, porque se a pessoa não manifesta nenhum sinal, nenhum sintoma, a gente não sabe que ela está doente, né? A gente não desconfia, a própria pessoa não percebe isso, mas ela transmite a doença. Então, essa cadeia de transmissão, ela é muito crítica para a gente tem que ter cuidado. Então, de novo, reforçando a importância das condições de higiene, manipulação de água e de alimentos. Desculpa. E aí, uma vez identificados esses sintomas, quais são as medidas? A pessoa precisa procurar uma unidade de saúde para passar por uma avaliação médica, é sempre importante nunca se automedicar, né? De jeito nenhum tomar nenhum medicamento que tenha pego com vizinho, com parente, qualquer coisa assim. Procurar uma unidade de saúde para orientação, porque precisa ter repouso, né? Ficar em repouso, manter a hidratação e aí de acordo com a avaliação médica se estiver sentindo algum outro sintoma. Então, na dúvida, procure uma unidade de saúde para receber as orientações adequadas e aí ter a sua doença num curso bastante tranquilo. Ok, a gente tem mais perguntas do Fala Carioca. Bom, eu queria saber se nos postos possuem vacinas gratuitas para hepatite A. Na rede pública de serviços do país inteiro, né? Isso inclui aqui a cidade do Rio de Janeiro, nas unidades de saúde da prefeitura, as unidades de atenção primária, as unidades básicas.
clínicas da família e centros municipais de saúde, a gente tem a vacina disponível para crianças menores de 5 anos, né, até 5 anos de idade. A vacina já faz parte do calendário desde 2014, então se a mãe olhou a caderneta e viu que não fez a vacina, pode procurar, mas apenas para crianças menores de 5 anos. E aí eu já aproveito que tem interação chegando aqui sobre isso, que a Leninha, ela quer saber quais as medidas que estão sendo tomadas nas clínicas e postos de saúde. O que a gente está fazendo é reforçar as orientações em relação, né, às questões de higiene, manipulação de alimentos, orientação para quem tiver criança em casa verificar se a caderneta de vacina está em dia, né, principalmente para hepatite A, mas é uma oportunidade de a gente olhar o esquema vacinal de um modo geral, mas principalmente condições de higiene, cuidados básicos de manipulação de água e alimentos. Eu tenho até uma outra pergunta aqui da Fátima Bonfim. Ela disse que tem 62 anos e ela quer saber, eu posso tomar a vacina? Fátima, então, como eu coloquei anteriormente, na rede pública de serviço a vacina está disponível para crianças até 5 anos de idade. A gente não atende fora dessa faixa etária, mas também me cabe dizer que essa vacina ela está disponível na rede privada, né? As pessoas que tiverem alguma condição e puder, ela pode ser feita sim. Tem mais uma pergunta aqui também sobre vacinação. Eu vou aproveitar e fazer de uma vez que contra as hepatites A e B, que é o Márcio Rogério quer saber, para criança no município, ele pode levar lá as crianças para tomar essa vacina, hepatites A e B? São doenças diferentes, são vírus diferentes, é muito importante esclarecer isso. Para vacina contra hepatite A, para crianças menores de 5 anos, para hepatite B, a gente faz em toda a população até 49 anos. Mas são doenças diferentes, mecanismos de transmissão diferentes, né? Mas de qualquer forma, na rede pública, para hepatite B, a gente também tem para a população até 49 anos. Maravilha. Agora eu passo aqui para o Flávio, para falar um pouco, né, Flávio, das regiões lá do Vidigal que foram identificadas, fontes que estavam contaminadas, e aí esse local era ali utilizado por várias pessoas, né? Então eu queria saber como é que a vigilância procedeu. A vigilância fez uma ação ao local, procedeu e realizou até hoje, né, a interdição de um depósito de água mineral, onde foi identificado uma amostra positiva, por um laudo fornecido pela Fiocruz, e realizou a interdição cautelar de 169 garrafões de água, que foram interditados, confiscados e guardados, acondicionados em um depósito da Prefeitura e do estabelecimento por falta de licenciamento sanitário. Além disso, a vigilância também interditou um chuveiro público que estava próximo ali da região e que foi identificado também a coletada água com laudo positivo, ele foi isolado, foi interditado, e também um bar que dentro do estabelecimento, nos fundos, tinha uma cisterna onde a água provinha de uma origem desconhecida, de uma origem duvidosa, então, e houve também um laudo positivo dessa água. Então, esses 3 locais. Esse bar foi interditado também por falta de licenciamento sanitário e falta de alvará também. E as ações continuam para, de repente, identificar possíveis outros locais de contágio? A vigilância sanitária continua atenta, vão haver novas coletas, novas ações, e o trabalho da vigilância não para, né? Não só na região do Vidigal, como em toda a cidade, nós continuamos realizando coletas de água para ver a potabilidade, principalmente da água, que é a presença do cloro, que garante, né, a proteção contra o vírus. É muito importante. Me permite complementar um pouquinho? Especificamente, a vigilância sanitária tem um papel fundamental em toda essa questão, né, da transmissão da doença, mas para efeito de confirmar a transmissão da doença naquela localidade já está dado, né? Quando a gente já conseguiu identificar em algumas amostras, a gente já sabe que a doença está circulando ali. A vigilância sanitária continua no papel dela fundamental de olhar o cuidado na manipulação dos alimentos. E é importante que a população entenda isso, que o trabalho da gente ali é para proteger a população, porque se a gente não fizer isso, os casos vão continuar aparecendo, a gente não consegue quebrar essa cadeia de transmissão e as pessoas vão continuar adoecendo. E aí, quanto mais casos acontecerem, corremos até o risco de ter um caso grave. Isso é passível de acontecer. Então, todas essas medidas que estão sendo adotadas, principalmente pela vigilância sanitária, de lacrar o posto, né, tirar o chuveiro, são medidas para que a gente evite novos casos da doença. E a população precisa entrar nesse jogo também e lutar com a gente na prevenção, na continuidade da transmissão. A gente
gente até tem outra interação aqui, que eu acho até que o Flávio pode contribuir, que é da Bruna Cavalcante. A Bruna quer saber que ela diz que ela trabalha em creche na comunidade, e agora eu não sei se é lá na comunidade do Vidigal, produção, ela falou isso? Não. Que ela trabalha numa creche na comunidade e ela quer saber qual o cuidado que ela deve tomar. Então, Bruna, todas as pessoas que trabalham na manipulação de alimentos, principalmente todas as pessoas têm que prezar pela higiene. Então, lavar as mãos periodicamente com água e sabão durante todo o trabalho, higienizar verduras, frutas com água clorada. Então, a gente recomenda que em 1 litro de água se coloque 1 colher de sopa de água sanitária para fazer a higienização de frutas e verduras durante 20 a 30 minutos de molho nessa. E, além disso, também faça depois a higienização em água potável, limpando para retirar não só vírus e bactérias, mas também possíveis parasitas, alguma sujidade que tenha nas verduras, nas frutas. Então é importante fazer essa higienização. É importante recomendar, principalmente também, a que se alguma pessoa adoecer e que trabalhe na manipulação de alimentos, ela tem que ser retirada imediatamente desse tipo de trabalho. As pessoas, é importante também, é mais um cuidado que a gente tem que realizar. Você me permite também contribuir? Crianças, muito frequentemente, não manifestam nenhum sinal e sintoma. Isso faz parte da doença, né? A gente tem crianças que adoecem, mas não tem nenhuma manifestação de sinal e sintoma. Se ela trabalha cuidando das crianças, o importante é a lavagem das mãos, antes de manipular a criança, depois de manipular a criança, principalmente, né, ao trocar fralda, né, dar banho. Então, sempre lavar as mãos. Quem trabalha com alimentos ou cuidando de crianças, o mais importante é estar o tempo todo lavando as mãos. Tem que ficar ligado sempre na higiene, né? É um ponto crucial. Agora a gente vai conferir mais imagens da ação da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária sobre os casos de hepatite A. Cristina e Flávia, a gente acabou de ver essas imagens do laboratório, né? E aí é importante para que essa doença não caminhe, não ganhe mais profundidade, proporções, né? O que a população pode fazer? Quais são as medidas para evitar que essa doença se espalhe pela cidade? Principalmente cuidar da água que utiliza para consumo próprio, né? Água para beber, água para fazer alimentos, né? Para cozimento e beber. E cuidados de higiene, novamente, antes e depois de usar o banheiro, né? Como eu falei, a doença ela é eliminada pelas fezes, então a pessoa ao usar o banheiro tem que ter muito cuidado, depois lavar as mãos sempre e principalmente na manipulação de alimentos e água. Se não tiver como tratar a água, ferva a água que vai beber. O simples ato de ferver a água já ajuda bastante. O uso da água sanitária, né, como o Flávio colocou, também é importante. Então, medidas de higiene é fundamental. Gostaria de complementar também, colocando a limpeza de filtros. Muita gente ainda utiliza filtros domésticos de cerâmica, sim. Então é importante a higienização desses filtros. A higienização das caixas d'água periódicas também é muito importante, com cloro, sabão. Alguma orientação para limpar esse filtro de uma maneira mais eficaz? O filtro doméstico de cerâmica, ele muitas vezes ele começa a reduzir, né, a saída de água. Isso já mostra que ele está começando a ficar saturado. E lembramos que o filtro ele é para filtrar as sujeiras, ele não filtra bactérias e vírus. Então, quando ele está saturado, nós observamos nele uma cor escura
E isso é uma fonte também de contaminação, é um risco. Então é importante que esse filtro seja retirado, seja lavado com uma solução, com água e sabão, com uma escova com cerdas plásticas rígidas, até ele ficar bastante claro, e depois ele seja imerso numa solução também de 1 litro de água com uma colher de sopa de água sanitária durante 20 minutos para haver sua desinfecção. Depois ele é enxaguado em água e pode ser recolocado. Então isso é muito importante ser feito periodicamente. Posso contribuir também? Rapidinho. Se a pessoa não tem água, usa poço, né, água de poço, é fundamental tratar essa água. Se na casa da pessoa não tem abastecimento regular, a pessoa precisa se utilizar de poço, de água de poço, essa água precisa ser tratada. Como o Flávio colocou, o filtro ele não elimina bactérias e vírus, principalmente o vírus da hepatite A. Então, antes de consumir água de poço, é fundamental tratar a água ou com água sanitária ou então fervendo antes da ingestão e do preparo de alimentos. E eu queria chamar a atenção também para a ingestão de moluscos, frutos do mar, mariscos, que são seres filtradores, então eles concentram em até 15 vezes mais a quantidade de vírus dentro deles. Então o consumo deles pode ser feito cozido por um bom tempo, né? Tem que ser cozidos adequadamente. Aí, mas a maioria muita gente ingerir cru é um risco muito grande. Depende, tem que olhar bem o local, como é, né? Cru ou mal cozido é um risco. Então a gente tem agora mais uma pergunta do Fala Carioca. Como que a gente faz para que a gente não venha pegar a hepatite? Pode responder. A transmissão, como eu falei, né? Tecnicamente a gente diz que é uma transmissão fecal-oral, né? A doença é eliminada pelas fezes, então ela contamina a água, o solo, pode contaminar a água, o solo, então a pessoa ela se contamina bebendo água que pode estar contaminada ou usando uma água contaminada no preparo de alimentos, né? Manipulando alimentos, por exemplo, frutas, legumes, verduras que não tiveram um tratamento adequado. Ao ingerir esses alimentos, a pessoa também pode se contaminar, ou água ou alimentos contaminados. E aí eu aproveito aqui para a interação que chegou aqui da Saunira. Um adulto que teve hepatite A na infância pode doar sangue? Pode. A hepatite A não impede a doação, diferente dos outros tipos de hepatite. A hepatite A pode doar sangue. Eu vou aproveitar e fazer outra aqui também, da Fábia Martins. Ela pergunta, a hepatite B faz parte do calendário de vacinação das crianças? A hepatite B faz parte do calendário de vacinação de crianças e adultos. Então, pode procurar a unidade de saúde para receber a vacina contra a hepatite B até 49 anos. Hepatite A, somente crianças menores de 5 anos. Todo mundo querendo saber aqui sobre a vacina, tem que vacinar, não tem que vacinar. Mais uma pessoa aqui, a Conceição Salles, ela mora em Jacarepaguá e ela quer saber, eu preciso levar toda a família para se vacinar? Você leva a família para avaliar a caderneta de vacinação, porque existem vacinas para toda a população, dependendo da idade, existe um calendário específico. Mas para a hepatite A, só para crianças menores de 5 anos e para a hepatite B, para a população até 49 anos. Na dúvida, procure a unidade de saúde, porque aí tem vacina contra o tétano, que deve ser feito também na população adulta, né? Então, procure a unidade de saúde e leve sua caderneta para atualizar. Aproveita. E a população lá do Vidigal, né? As pessoas que moram no Vidigal, elas precisam de alguma medida específica, precisam de uma prevenção específica para aquela região que está sendo afetada por essa doença? Eu acho que precisa a população se conscientizar da importância da transmissão da doença, né? Da participação da população para impedir a transmissão da doença. Tudo que o poder público tem feito, a vigilância sanitária, a vigilância em saúde tem recomendado no consumo de água de qualidade, na manipulação de alimentos, visa interferir e interromper a cadeia de transmissão da doença. Se a população não entrar nessa, né, no cuidar da sua água, cuidar da caixa d'água, no cuidar dos alimentos, ter higiene pessoal, a gente vai demorar muito ainda a conseguir controlar esse surto. E agora outra coisa, né? Nós estamos num período de férias, turistas na cidade. Algum motivo para preocupação ou orientação específica para o turista? A recomendação sempre aos turistas é a mesma população, né? Que é o consumo de água
de procedência, uma água, né, de procedência, ou seja, água da rede pública filtrada, ou então água mineral de procedência, e também o consumo de alimentos que sejam previamente higienizados, também, como eu falei, evitar o consumo de mariscos, moluscos, crustáceos crus, né, principalmente, ou mal cozidos, a higienização das mãos periódicas. Então, as recomendações são as mesmas para a população, né? Ok, então a gente agora vai ver mais uma pergunta das ruas. Fala, Carioca. Eu gostaria de saber se a vacina para hepatite A já está no programa de vacinação, da caderneta de vacinação das crianças infantil. Oi, Aline. A vacina contra hepatite A está no calendário de vacinação desde 2014 para crianças menores de 5 anos de idade. Então, se você tem na sua família crianças nessa faixa etária, olhe a caderneta ou, na dúvida, leve a um posto de, né, uma clínica da família, um centro municipal de saúde. Se for na cidade do Rio de Janeiro, mas essa vacina está disponível no país inteiro. Se você não está no município do Rio, está num outro município, com certeza a vacina está disponível para todos menores de 5 anos. E a gente tem aqui agora uns dados, os dados sobre os casos lá no Vidigal. 92 notificações e 75 casos confirmados, né? Desses casos, a maioria infectada são homens de 20 a 30 anos. Eu gostaria de saber de vocês como é que esses casos estão sendo acompanhados. Na verdade, a faixa etária ela é de 15 a 30 anos para homens e mulheres. A gente tem um pequeno aumento de homens, né, em relação às mulheres, 60% são homens, 40% são mulheres. A gente entende até isso faz parte mesmo do perfil da doença, porque os homens estão mais na rua, os adolescentes comem e bebem, né, água, às vezes está jogando futebol, está no campo, vai lá, bebe água na bica, né, então assim, tem menos cuidado de higiene do que as mulheres, e o que está sendo feito é que essa população procurou nossas unidades de saúde, recebeu a orientação adequada, a gente fez exame de sangue para confirmar o diagnóstico e prestou todas as orientações pertinentes ao caso, né? E a gente vai acompanhar até encerrar e que a pessoa volte para que a gente dê alta, né, curado, sem maiores complicações. Todos foram assistidos, orientados, fizemos avaliação sanguínea, né, exame laboratorial sanguíneo para confirmar a doença em todos esses casos. Nós temos mais uma pergunta do Fala Carioca. Eu queria saber se a hepatite A dá febre. A hepatite A dá febre, pode dar febre, com certeza, mas sinais clássicos da hepatite A são a pele amarelada, principalmente olhos, né? Isso é muito comum acontecer. E a urina escura, esse é um sinal muito característico da doença, né? E as fezes claras, sem cor, assim, sem coloração. A gente recebeu aqui mais uma participação da Patrícia de Cássia. Ela quer saber por que o tratamento da hepatite não se usa medicamento. Não existe um medicamento específico para hepatite, né? Para hepatite A, né? Vamos deixar bem claro. Não existe um medicamento que seja para a hepatite A. Existe medicamento para os sinais ou sintomas que as pessoas apresentem, né? Tá com febre, tá com dor, tá com cólica, náusea. Para esses sinais e sintomas a gente então tem um medicamento específico, mas dizer que é um medicamento para a hepatite A não existe. E agora a gente dá aqui um breve, né, intervalo aqui no nosso papo para saber da Agenda Carioca. O Museu de Arte do Rio, na Praça Mauá, oferece gratuidade para o público todas as terças-feiras, das 10 às 17 horas. De quarta até domingo, o ingresso custa R$20. Quem também deseja visitar o Museu do Amanhã pode adquirir o bilhete único dos museus, que custa R$32. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3031 2741. Flávia, agora eu queria que você reforçasse um ponto super importante, que é a questão da conscientização, né? Como é feito esse trabalho de educação e orientação da vigilância sanitária? A vigilância sanitária trabalha muito com a educação, principalmente da força da população, mas também, principalmente, da força de trabalho que atua na área de manipulação de alimentos, nos estabelecimentos de saúde, de zoonoses. Então, no caso aqui, principalmente na área de alimentos, é importantíssimo
que os estabelecimentos coloquem a sua força de trabalho para realizar o curso da Vigilância Sanitária, que é de capacitação em boas práticas de manipulação de alimentos, que inclusive é gratuito, confere um certificado que é de porte obrigatório. Existe uma lei municipal que realmente faz com que seja obrigatório as pessoas que trabalham em estabelecimentos e que manipulam alimentos que realizem esse curso. Para a pessoa fazer esse curso, ela pode solicitar o agendamento através do e-mail geducavisa@gmail.com ou pelo telefone 2224-4606. E aí nós disponibilizamos diversas datas e locais dentro do município para que a pessoa possa realizar o curso. Super importante. E é importante também você saber que todas essas informações estão aí fixadas nos nossos comentários. Nosso programa está chegando ao fim, eu parto aqui agora para as considerações finais, mas antes eu te falo que se você participou, mandou sua pergunta, seu comentário, após a transmissão, todas as publicações serão respondidas pela nossa equipe. Vamos lá? Começa aqui com o Flávio. Então, eu gostaria de agradecer o convite, é muito importante informar a população. Gostaria de convidar todos a acompanhar as ações da Vigilância Sanitária pelo Facebook, Vigilância Rio, ou pelo site www.prefeitura.rio/vigilância sanitária, ou pelo Instagram, visa.rio. Então é muito importante e agradeço mais uma vez o convite. Obrigada. Agora, Cristina. Eu queria convidar a população a entrar nessa luta, né? Porque, de novo, como o doente ele é um elemento fundamental nessa cadeia de transmissão, então que ele procure uma unidade de saúde, se a pessoa tem, né, acha que pode estar doente, e a população entenda que tudo que a gente está fazendo é no sentido de prevenir novos casos e que precisa ter medidas de higiene fundamentais, né, na manipulação de alimentos e no uso da água, né? Água de boa procedência, a que a água seja tratada. Então, se a população não colaborar, vai ficar cada vez mais difícil da gente controlar. Tem que ter o envolvimento da população nisso. Ok, a gente conta com a sua participação. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada aqui aos nossos convidados. A gente tem sempre um encontro aqui toda a segunda e todas as quintas, às 8 horas da noite. Se você gostou do nosso programa, curta, gostou mais um pouquinho, pode compartilhar para todo mundo que a gente adora. Um grande beijo e até a próxima.